Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Vou ler o Śrīmad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, Divindade e Serviço Divino, verso 6. A suprema ocupação, Dharma, para toda a humanidade é aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental. Esse serviço devocional tem que ser desinteressado e ininterrupto para satisfazer o eu completamente. Repetindo, verso 6. A suprema ocupação, Dharma, para toda a humanidade é aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental. Esse serviço devocional tem que ser desinteressado e ininterrupto para satisfazer o eu completamente. Gratidão. Hare Krishna. Abre o microfone, Prabhu. Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão vendo no plano o mantra, não? Então, né? Sim. Muito bem. Olha, eu quero propor a vocês, né, um procedimento aqui. Deixa eu só ajeitar aqui para não cair. Que é um procedimento padrão, que a gente está, aos pouquinhos, refinando a nossa... Né, refinando aí o nosso modelo, tá? Normalmente, esse mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ele é um mantra de reverências ao Senhor Supremo, ao Absoluto, tá? E quando esse mantra ele é falado, então todos os ouvintes assumem a postura de reverência também. Então, a minha sugestão é a gente... vou introduzir esse comportamento a partir de agora. Eu vou colocando pequenos detalhes aos poucos, né, que não são, assim, muito difíceis, são bem simples. Por exemplo, na hora que for fazer o mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, então, você que vai ouvir o mantra, a sacerdotisa vai falar o mantra, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Você que está do outro lado, você deve ter a seguinte postura: sentar-se e fazer reverências, para receber, para entoar o mantra junto, para se harmonizar com o mantra. O mantra é como senha de Wi-Fi. Esse mantrinha é como senha de Wi-Fi, tá? Então, para você poder entrar na dimensão, na dinâmica do conhecimento que está envolvido na sequência, a primeira etapa é linkar, né? Entrar na sala, no caso, né? Ou na vibração aí. Então, se você entoar junto o mantra, você entra mais profundamente nos mistérios, chamados mistérios do conhecimento, tá? E facilita para que você tenha a assimilação dos dados de informação que vai em andamento aí, tá bem? Então, eu vou falar aqui, eu vou pedir para a Devi entoar, né, o mantra em sânscrito. Então, vou pedir para a Devi fazer o mantra novamente, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E vou pedir para vocês, tá? Fazerem o mesmo movimento que eu estou fazendo aqui, tá? Vocês estão vendo? Ó, você faz o mudra, né? Reverências aqui, e você repete aí também. Se vocês forem a qualquer templo de Bhakti Yoga, devocional, templos Hare Krishnas, ao redor do mundo, ou mesmo na Índia, vocês vão ver que é assim que funciona. O orador fala e a plateia repete, tá? É assim. Então, a Devi vai falar e nós vamos repetir. O mantra é bem simples, né? Ó, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. É só repetir
Na sequência, são apenas 3 vezes. Esse pequeno protocolozinho é o protocolo dos sábios. Todos eles realizam esse protocolo, tá? A gente vai introduzir ele aos poucos para que vocês aprendam a ter esse movimento aí. Então, vamos, né, fazer isso daí agora, tá? Eu vou pedir que a Devi faça o mantra e a gente vai repetir depois dela, tá? Apenas 3 vezes. Pode começar, Devi. Então, o que você deve fazer? Ó, você pode abrir a câmera nesse momento, né? Dura 2 segundos, 1 minutinho no máximo, e se posiciona dessa forma para repetir o mantra na sequência. Devi, quando você quiser. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Depois que termina, você faz esse movimento, ó. Prontinho. Isso vai te dar uma dinâmica muito mais profunda na interação com os conhecimentos a partir de agora, tá? É um procedimento bem simples, mas que dá uma diferençazinha na receita aí final, tá bom? Muito bem, Devi. Então, por favor, pode fazer o mantra, tá? Om Savai Pumsam Parodharmo Yato Bhaktiradokshaje Aheituki Apratihata Yayatma Suprasidati. Om. Muito bem. Vou pedir para a Vera ler mais uma vez, tá? O significado, a tradução, aliás. Verso 6. A suprema ocupação, Dharma, para toda a humanidade é aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental. Esse serviço devocional tem que ser desinteressado e ininterrupto para satisfazer o eu completamente. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, que é conhecido como o Jagat, ou a criação fenomenal, os assim chamados mundos materiais, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendental, a revelação védica. E a tal mestre espiritual, que é o libertador da alma condicionada do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, devido à sua compaixão e conhecimentos plenos, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração repleto de gratidão. Portanto, Tatastu, que assim seja. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Hari Om, Shanti Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, olha só. A suprema ocupação, né, Dharma. Quer dizer, todas as nossas ocupações, todas as nossas atividades, né, em uma música da Paula Toller, lá do grupo Que de Abelhas, né, vai dizer o seguinte: será que existe alguma coisa ou algum evento, alguma coisa que justifique a vida, ao menos nesse instante? Eu estou te esperando. Essa música, a gente vai fazer até um estudo dessa música em algum momento aí. Então, todo o nosso esforço existencial tem a ver com entender o porquê nós existimos, ou porquê nós fazemos as coisas que nós fazemos, né? Sabe?
Ou a pessoa está metabolizando, metaforizando a existência, tentando entender o porquê do ato de existir, ou ela simplesmente está existindo de uma maneira inconsciente, ou de uma maneira embrionária, né, que passa também, devido aos, né, os choques da separação, principalmente, né, da dissolução do corpo e tudo. Então, de todas as ocupações que nós realizamos, né, trabalhar, pagar as contas, educar os nossos filhos, sabe, manter a nossa aparência, sabe, assim, adequada para o público, etc. De todas as ocupações que nós realizamos, qual é a ocupação mais importante? Qual seria a ocupação mais importante, de maneira absoluta, não apenas para mim, mas que seria benéfica também para toda a humanidade? Qual seria? Haveria uma atividade que seria benéfica para toda a humanidade? Há algumas delas que são benéficas para toda a humanidade, por exemplo, plantar arroz, né? Alimenta a humanidade toda. Sabe? A gente poderíamos citar plantar árvores, poderíamos citar centenas de atividades que seriam benéficas para toda a humanidade. Entretanto, quando nós falamos de humanidade, nós estamos falando de almas que interagem como se fossem humanas, mas que são almas transcendentais à humanidade. E se nós formos pensar em termos do que é benéfico para a humanidade, nós não podemos prescindir do fato de que essa humanidade é composta por almas, ou seja, consciências, que vivem uma metáfora que nós chamamos de humanidade. Então, a gente tem que incluir a alma no contexto da observação, senão a operação está incompleta. E aí, essa não seria a ocupação a mais perfeita, a suprema. Ela seria muito elevada. Plantar arroz, árvores, né? Despoluir um rio, sabe? Todas essas ocupações, elas são superiores. Mas qual seria a ocupação suprema? É aquela pela qual os homens possam, ou as pessoas, a humanidade, as consciências, possam atingir. Aqui está sendo colocado como o serviço devocional amoroso, que por si só já é uma palavra, já é uma frase muito linda, né? É uma frase muito bonita. Serviços devocionais amorosos, ou serviço devocional amoroso. A própria frase em si, né, a oração em si, já é bela por si só. Que é uma tradução muito bonita. Poderia ser também entendido como atingir o amor ao Supremo, né? O serviço devocional, servir, é algo que nós sempre fazemos. Nós estamos sempre servindo. Uma mãe ou um pai, eles são os servos dos filhos. O presidente de uma nação, ele é o servo dos habitantes dessa nação. Né? Quando você está colocando comida para o seu cachorrinho ou para a sua gatinha, você está servindo. Essa característica de servir chama-se Dharma para a consciência. O que é Dharma? Ocupação fundamental. O que seria a ocupação para a alma? Sanatana Dharma, que significa a ocupação eterna da alma, é sempre servir, independentemente de qual seja a condição. Em quais condições a pessoa está? Ela está sempre servindo. É como, por exemplo, para dar uma metáfora que é utilizada, é o Sanatana Dharma presente no elemento água, por exemplo. Qual é a ocupação fundamental da água? Como ela se comporta em qualquer circunstância? Ela se apresenta no estado sólido, líquido, gasoso. Tem uma outra teoria aí, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, a água molha. Pega um gelo, passa na roupa, você vai ver que molha. No estado líquido, a água molha. No estado vaporoso, a água molha. Coloca a roupa em contato com o vapor, você vai ver que ela molha. Então, o Sanatana Dharma da água é sempre molhar. E em qualquer condição em que ela estiver, ela vai molhar. Isso chama-se Dharma. Ou seja, aquilo que, em essência, o ser é em qualquer condição. Isso é
Dharma. Agora, qual seria para a alma o Dharma? Servir. Ela está sempre servindo. Ah, mas Devananda, os cupins não servem, e eles também são almas. Tu dizes, observem o que eles fazem nas florestas, o sistema de oxigenação das raízes das florestas, de decomposição das árvores, das plantas que estão. Todos estão servindo. Todos os seres servem. Em qualquer circunstância, eles estão servindo uns aos outros. As almas, as consciências estão sempre servindo umas às outras. Entretanto, quando esse ato de servir se torna consciente e o ser introduz ou ele inclui nesse ato de servir, ele inclui a pessoa suprema, ela aprende a incluir a pessoa suprema, esse ato de servir, que é natural na alma, alcança a sua condição suprema. Isso chama-se Dharma. Em outras palavras, também pode se chamar de Bhakti, que significa amor ao Supremo. Porque todo ato de servir também é um ato de amar. Então, quando nós nos ocupamos em atividades que nos estimulam a aprender a amar ao Supremo, essa ocupação é chamada Sanatana Dharma, que é a condição fundamental da alma em qualquer circunstância. Krishna diz, na Bhagavad Gita, todos seguem os meus caminhos, todas as consciências seguem os meus caminhos, todas elas vão para a minha direção. Entretanto, eu as recompenso de acordo ao grau de dedicação e amor que elas têm a mim. Aqueles que me amam imensamente me compram, eu me torno propriedade delas. Elas se tornam meus senhores, controladores, devido ao seu amor transcendental por mim. Elas têm controle completo do meu coração. E esse serviço devocional, como tem que ser feito? A arte de Bhakti Yoga, a ciência da Bhakti Yoga é aprender a realizar essa ação devocional de forma desinteressada. E como é de forma desinteressada? Não tem como ser de forma desinteressada. Nós sempre somos interessados. Em última instância, o nosso interesse é conquistar o coração dele. Já tem aí o interesse. Não tem como ser desinteressado. De forma desinteressado, como está sendo colocado aqui, é de forma que está sendo elegante, né? Mas o que seria aqui seria sem hipocrisia, sem trapaça, sem engano, sem duplicidade, sem narcisismo, sem fazer da outra pessoa o seu escravo, o seu servo. Ei, você aí, que está aí, e é Deus, então agora como é que vai ficar essa história aqui? Você tem que vir aqui e resolver logo de uma vez. Sabe? Sem essa tirania infantil, egocêntrica, que nos acomete como almas condicionadas. Nós temos que superar isso daí, gente. É triste a realidade, mas é assim mesmo, viu? É um quadro que acontece, tá? Então a gente tem que sair dessa condição de aproveitadores espertinhos e olhar para a pessoa como pessoa. Independentemente do fato de ela ser rica, opulenta, poderosa, aprender a olhar a pessoa como ser humano, no mínimo, como pessoa. Tudo bem que a gente está assustada, que nós estamos assustados, o mundo é escuro, tem a morte, as doenças, os problemas, nós estamos numa condição de seres assustados. Então, é compreensível que a gente chegue até essa pessoa de maneira desesperada, aflita, com aflição. Mas como é que você vai demonstrar para essa pessoa que, apesar de você estar aflita, confusa e assustada, você realmente a quer como pessoa amiga, quer ter amizade com essa pessoa, se interessando pelos conhecimentos acerca dessa pessoa? É a primeira ação autêntica, verdadeira, nobre da nossa parte perante essa pessoa, é se predispondo a aprender sobre ela. E se você tiver coisas tão importantes para fazer que você não consiga incluir isso daí na sua pauta, então também aprenda
que essa capacidade de amar essa pessoa é interruptível, ou seja, bipolarizada, fragmentada, e não dá o efeito final a qual você está destinada como alma, que é aprender a amar absolutamente, incluindo a pessoa suprema na sua pauta de amor. E não significa que ao amar a pessoa suprema você vai desamar os seus netinhos ou os seus filhinhos. Esquece, essa teoria falsa. Você vai intensificar o seu amor por todos, inclusive pelos seus netinhos, que fazem parte da sua capacidade de amar. O amor é inclusivista, ele não é separatista. Não é que você amar uma pessoa, você desama a outra. O amor aumenta, principalmente no caso de você incluir a pessoa suprema na condição de amor. O amor fragmentado, que se interrompe, ele não é satisfatório. Para satisfazer plenamente o eu, ele tem que ser ininterrupto, como está falando o verso, ou seja, ele tem que ter uma constância, ele não pode ser bipolarizado e fragmentado, ele tem que ser permanente, em movimento. Então nós temos que nos interessar em despertar o nosso amor ao Supremo, constantemente, diariamente. Por isso, o sadhana das manhãs torna a nossa mente asséptica, né? Ou seja, purifica nossas mentes para que esse exercício possa se dar de maneira saudável e verdadeira, e não repleta de aflições, exigências e tiranias, porque esse tipo de amor é um amor desconfortável para a pessoa que está sendo, né, assim, acessada. Assim como você, por exemplo, né, percebe que aquela vizinha só vem te visitar quando está precisando de alguma coisa, e você não curte muito bem isso daí. É a mesma coisa, tá? É mais ou menos assim. Ok? Muito bem. Então, nós vamos seguir adiante, tá? Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.